É evidente que a situação escalou a um ponto tal em que Vladimir Putin não esperava se encontrar neste momento, nessa circunstância, nesse tempo histórico após o primeiro ataque à Ucrânia. As reações do mundo ocidental, leia-se Europa e Estados Unidos, estão num tom, numa proporção, numa intensidade que talvez ele não dimensionasse para este tempo e esse espaço. Onde isso pode dar? A gente pode especular sobre isso no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Eu começo na humildade, pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se agora aqui no canal, ative as notificações, clique aí no sininho, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Bom, Luiz Fernando Veríssimo disse quarta-feira de cinzas. A tarde da quarta-feira de cinzas é o verdadeiro 1º de janeiro do brasileiro, né? Tem a impressão que quando o carnaval cai no final do mês, como aconteceu neste ano de 2022, final de fevereiro, início de março, a coisa não é exatamente assim. Mas para manter a tradição, vamos lá, começar o ano útil, digamos assim, do povo brasileiro, quarta-feira de cinzas. E como as coisas vão engrenando pós-feriadão aqui no país, a pauta naturalmente é internacional, principalmente quando as coisas se dão em nível tal, em tal intensidade no globo, que não podemos nos furtar de analisar aquilo que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos. Ontem teve o tradicional discurso de Joe Biden, em que ele vai apresentar as questões, os planos. É uma prestação de contas que o presidente dos Estados Unidos ele faz todo ano no Congresso em Washington, né? É o discurso sobre o Estado da União. É um evento tradicional que se trata muito mais de questões internas dos Estados Unidos do que necessariamente uma pauta de política externa. Mas devido ao calor dos acontecimentos da última semana, não tinha como o Biden fugir deste assunto. E veja você, ele conseguiu, pelo seu tom, pelos seus argumentos, uma união, uma improvável união entre posições de republicanos e democratas no Congresso dos Estados Unidos. Isso é fato cada vez mais raro devido à conflagração política geral que vive os Estados Unidos desde a ascensão de Donald Trump. Então, o Biden conseguiu, num duro discurso e prometendo elogioso ao povo da Ucrânia e prometendo intensificar as retaliações a Vladimir Putin, as retaliações à Rússia, ele conseguiu uma espécie de consenso que nos últimos tempos, raramente se vê na política norte-americana. E é claro que Vladimir Putin, ele tinha em seu cardápio de consequências, porque veja, estamos falando de um país de forte tradição no xadrez. Grandes enxadristas do planeta saíram da Rússia. Vladimir Putin não é um neófito em relações internacionais, muito pelo contrário, é alguém formado na escola da KGB, com a perspectiva da Guerra Fria muito viva, muito latente em seu posicionamento, em sua forma de agir e tudo mais. Nesse contexto, é óbvio que retaliações como as que vieram da Europa e dos Estados Unidos estavam na conta de Vladimir Putin. Mas eu tenho a impressão que ele as considerava num estágio mais avançado, não algo tão logo no calor dos acontecimentos da ocupação, e tenho a impressão até que ele imaginava que resolveria, contaria com uma rendição do Zelensky de forma mais rápida, uma solução que não se estendesse por alguns dias como está acontecendo. Veja você, uma sequência de fatos mostra uma união do mundo ocidental e um fortalecimento da OTAN em certo modo até surpreendente, porque é claro que a OTAN foi desafiada e no primeiro momento humilhada, quando o Putin ignorou completamente os avisos e adentrou o território ucraniano, a invasão no território ucraniano, dando início à guerra, ao conflito. Mas a reação foi de tal forma
uníssona, de tal forma condenando o evidente crime de invadir outro país que o autocrata russo cometeu, que eu tenho a impressão que o Putin está reavaliando os próximos passos. Tudo pode mudar no momento seguinte. Guerra, os acontecimentos se encadeiam de uma forma tal, o acaso ele entra de forma mais frequente do que em outros campos da política, porque a ação racional ela, ela pressupõe uma previsibilidade, porque você está trabalhando com o cérebro, você vai somando quais as coisas que você ganha, quais as coisas que você perde. Na guerra, não. Na guerra, aflora o acaso, ele entra com uma frequência muito maior. E tudo que eu estou falando aqui nessa análise pode ser perdido por um ato do acaso, um ato deslocado, por algo que a gente não prevê, e em guerras acontece esse tipo de coisa. Mas veja você, a Suíça saiu de sua tradicional neutralidade, que historicamente lhe garantiu a sua própria existência em momentos hiperconflagrados da política mundial, guerras. A neutralidade suíça a garantiu estar onde está, ofertar o que oferta ao seu povo. A Suíça saiu da neutralidade. Esse é um dado que a gente não pode ignorar porque ele não é rotineiro. A Suíça falou que não só condena a invasão russa, não só manifestou solidariedade à Ucrânia, como uma decisão prática. Interviu, fez uma intervenção nas contas, na grana de oligarcas russos dentro de território suíço. Uma entidade corrupta e aliada de Vladimir Putin, como a FIFA, tirou, repreendeu a Rússia, tirou o país das eliminatórias da Copa de 2022, que ele estava disputando ainda com a Polônia, e o jogo da final da Champions saiu de São Petersburgo e foi para Paris, numa retaliação à Rússia. A UEFA também se colocando nesse campo. Os Estados Unidos proibiram a circulação de qualquer aeronave russa em seu espaço aéreo. Alguns bancos foram retirados daquele SWIFT, daquele sistema de transferência de grana entre bancos, aquele código mundial que os bancos têm para transferir grana. Ou seja, as retaliações vêm com uma forma... As reservas russas em outros países estão tendo dificuldade de serem retiradas, estão sendo vedadas, ou seja, o acesso a essa grana para a Rússia não vai ser facilitado. Então as retaliações vieram num tom acima daquilo que o Putin previa. É claro que isso já estava no seu mapa, no seu planejamento, nas possibilidades do que poderia acontecer. Mas tenho a impressão que ele não contava com isso de forma logo agora. Talvez ele imaginasse que, caso o conflito se estendesse, se demorasse mais tempo, isso poderia vir a acontecer. Não, agora aconteceu. E eu tenho a impressão que o Putin, sim, mostrou força, mas quando você entra numa guerra, numa briga, só demonstrar força não é o suficiente. Você tem que demonstrar força de tal forma que intimide o seu adversário ou o seu inimigo, como no caso de uma guerra, a uma reação. E eu tenho a impressão que a inequívoca demonstração de força de Vladimir Putin provocou-se uma reação e uma união daqueles que não tinham seus próprios atritos, tinham suas próprias dificuldades. E agora estão tentando estabelecer pontos mínimos em comum para, inegavelmente, colocar um contraponto à política russa. Onde isso vai dar? Quem falar que sabe, mente, porque não tem como prever. A gente não sabe, não temos a mínima ideia de onde isso vai dar. O que podemos falar com algum conforto é que as coisas extrapolaram aquilo que Putin planejou. Talvez isso não seja uma boa notícia para a humanidade. Talvez isso não seja uma boa notícia para o povo ucraniano. Mas a chegada do mundo multipolar, onde a Rússia se estabelece em patamar de igualdade perante Estados Unidos, China e vai lá perante a Europa, isso não acontecerá de forma indolor, não acontecerá sem reação.
Até onde irá essa reação? Só o tempo poderá dizer. A situação complicou. Esse é o ponto e a gente precisa ficar atento para ver até onde essa complicação vai dar, até onde ela pode se desdobrar. Rapaziada, quero saber sua opinião. Por favor, deixe aí nos comentários, quero saber o que você pensa, o que você está refletindo aí, o que você pensou em relação a isso, lendo as notícias, ficando mais tranquilo durante o feriado do Carnaval. E claro, se chegou até aqui, deixe seu like, deixa aquele joinha que fortalece, faz o vídeo chegar mais longe. Maravilha? Vamos ver até onde vão as reações. Vamos ver se isso intimida ou muda algum tipo, essas sanções, essas dificuldades econômicas criadas pela Europa, pelos Estados Unidos, que vão sim dar dor de cabeça, vão sim piorar a vida do russo médio. Vamos ver se isso vai mudar, de alguma forma, o comportamento de Vladimir Putin. Rapaziada, termino o vídeo dessa quarta-feira de cinzas com aquele clássico: é nóis.